Bom dia, boa madrugada. Fala, imperadores, como é que vocês estão? Tudo bem? Incrível, animados, entusiasmados. Mais um dia, né? Mais uma leitura da palavra. Hoje é o 45º dia que nós estamos aqui lendo a tua palavra, né? A palavra do Senhor, e vai ser incrível, transformador. Essa leitura da palavra às 3 da manhã é justamente em busca de fazer algo diferente. Opa, agora eu voltei, né? O alarme das 3 horas despertou. Tremendo, né? As coisas são assim, não tem como ser incrível. Mas, enfim, vamos lá. No problem, né? No problem. Líderes buscam soluções, outros resmungam, né? E hoje o título é liderança proativa ou reativa? Eu queria que vocês pensassem, você é o que hoje? Você está atraindo mais ou repelindo mais? É proativo nas suas atitudes do dia a dia ou reativo, né? Então, hoje nós vamos falar muito forte sobre isso. Nós vamos ler a palavra e nós vamos comentar, tá bom? Mas antes vamos inclinar nossa cabeça, orar ao Senhor, pedir a direção e pedir a liberdade de tua palavra, tá bom? Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, abra a nossa visão, entendimento, sabedoria, liderança. Abre agora, meu Pai, a nossa visão. Dá-nos o entendimento da tua palavra, meu Pai, que essa palavra seja boa e agradável para o Senhor, meu Pai. Ela não veio me agradar, mas agradou o Senhor. Que as minhas palavras não sejam mais minhas, sejam tuas palavras, meu Pai. Te peço, meu Pai, amado e querido, se tem alguém do outro lado assistindo, ouvindo-me, né? Se está com insônia, depressão, ansiedade, vontade de suicídio, meu Pai, tira isso imediatamente do coração deles, meu Pai, para que eles possam prestar atenção na tua palavra, meu Pai. Pai amado e querido, eu te agradeço por mais um dia, meu Pai, pela 45ª live da madrugada, meu Pai. Poderoso de Israel, vem, dai-nos sabedoria e entendimento, dai-nos direção nessa madrugada, meu Pai, para que nós possamos falar aos corações daqueles que realmente necessitam, como eu falei na live anterior, meu Pai. Traga líderes, meu Pai, pessoas sérias, comprometidas, que vai assistir essa live não uma vez, mas vai estar comigo nessa jornada, meu Pai. Não importa quanto tempo demora, mas que o Senhor traga líderes, meu Pai, pessoas sérias, pessoas que vai estar comigo nesta jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. É assim, meu irmão. Porque a jornada da madrugada não é fácil, né? Bom dia, Adriana. A jornada da madrugada não é fácil, né? Muitas pessoas, elas buscam coisas, mas elas não estão dispostas a pagar o preço das coisas, não é verdade? Então, quando a gente busca a palavra, começa a ler a palavra, começa várias coisas a acontecer e nós precisamos ficar firme no propósito. Firme. Porque a liderança em si, ela não é fácil, requer sacrifício. Se você pegar na palavra, nos capítulos anteriores, poxa, quantos dias os homens iam lá, Moisés, por exemplo, ia lá para o monte, ficava 30, 40 dias, 47 dias, 40 dias, 40 noites no deserto, lá no monte com o Senhor, né? Eu não tinha alimento para isso tudo não, ele se alimentava só com a palavra. Então, liderança requer disciplina, confiança. E hoje nós vamos falar sobre, nós estamos em números, vamos ler números 17 em diante, tá bom? Então fala assim, número 17 por diante. O bordão de Arão floresce. 17:1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão, porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça de casa de seus pais terá um bordão, e o porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu segundo a casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão.
Moisés pôs entre estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, ou seja, Deus mandou que ele preparasse, né, cada um das tribos preparasse um pau, um bordão, um pau. Imagina um pau, um pedaço de madeira onde você vai apoiar. Naquela época era muito comum isso, como se fosse uma bengala, mas era uma bengala grande, né? E é uma bengala de pau seco, é um pau seco. E o Senhor mandou que cada um dos príncipes fizesse um bordão, entregasse para Moisés e colocasse na tenda da congregação. Então no dia seguinte entrou Moisés na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna-o, pois, o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, e assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos aqueles que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso espiaremos todos? O Senhor estava dando mais uma vez, mais uma prova do poder dele, né? Que imagina, 12 pedaços de pau seco, depois do Arão não só dá broto, mas também dá amêndoas de um dia para o outro. Isso é tremendo, né? Isso é poderoso. Então, deveres e direitos dos sacerdotes. 18. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente a vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e sirvam. Quando tu e teus filhos, meu brother Eudes, seja bem-vindo aí, irmão. Ele fala assim mais, quando tu e teus filhos, para serviço à tenda da congregação, e o estranho, porém, não se chegará a vós outros, vós, pois, fareis o serviço do santuário e o altar, para que não haja outra vez a ira contra os filhos de Israel. Então o Senhor fala assim: olha, meu amigo, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora é tremendo. Então imagina 12 varas secas, cada uma representava um príncipe. E aí ele me pediu que Moisés colocasse essas 12 varas lá dentro da tenda da congregação. E no dia seguinte, uma das varas, que é a vara de Arão, ela brotou, deu flores e ainda deu amêndoa. Isso tudo era para que eles soubessem, que Arão era o escolhido, a tribo de Levi era escolhida para ser a tribo do sacerdócio. E que todo pecado que havia naquela tribo, ou seja, lá no acampamento, teria que ser levado a Arão, e Arão ia até o sacerdócio, porque naquela época existia a separação entre os homens e os homens santos, Não era todos os homens que poderiam chegar na presença do Senhor, somente os separados, que era da tribo de Levi, da tribo de Arão, Então, que era chamado de os levitas, Então o Senhor fala assim: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que aproximar da tenda morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas. Com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e teus filhos, ou seja, para sempre. Isso terá das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjar, com todas as suas ofertas pelo pecado,
E com todas as suas ofertas pelas culpas que me apresentarem serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos, né? Carol, seja bem-vinda aí, Carolina Oliveira. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para vocês. Então, no lugar santíssimo, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isso será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. Seja bem-vinda aí, tá? A ti, teus filhos e tuas filhas contigo, dar-te-eis por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerás. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, das suas primícias que derem ao Senhor, dei-as-ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Tudo. Todo que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada irremissivelmente em Israel será tua. Todo que abrir a madre de todo o seu ventre que trouxer ao Senhor santo, Senhor, tanto de homens como de animais será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgato, pois, a idade de um mês os resgatará. Será segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas, o primogênito de cabra, não resgatará. São santos o seu sangue. Aspergirás sobre o altar e a sua gordura queimarás em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será tua, assim como será teu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as-ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de tal sal perante o Senhor é esta para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão na sua terra: herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor estava falando: Arão, presta atenção. Você não vai ter tudo que os homens têm, mas tudo que é meu é teu. Poderoso, né? Então Arão ele tinha a oportunidade de servir o Senhor, e tudo que chegava de oferta perante o Senhor era entregado ao Senhor, e o Senhor dava para Arão. Muito bacana. Lá em 18:21 fala os dízimos e aos levitas. Aos filhos de Levi e todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes o dízimo da parte dos filhos de Israel, que vos deis por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. O dízimo dos dízimos, atribuir-se-vos a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do largar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. E deles darei a oferta do Senhor, e a Arão, o sacerdote, de todas as vossas dádivas apresentareis toda oferta do Senhor. Do melhor delas, a parte que lhes é sagrada. Portanto, lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse o produto da eira, o produto do lagar, se cortará levitas, e comê-los eis. Em todo lugar
Vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Ou seja, o Senhor está falando, olha, vocês não precisam trabalhar, porque tudo que é meu é seus. Porém é o seguinte, todo o pecado do homem chegar até a tenda, você vai recolher o dízimo, levar até mim uma parte, a outra parte é tua. Desde que você permaneça sagrado comigo, ou seja, limpo, né? Porque o levita não poderia estar sujo perante o Senhor. Tinha que estar limpo perante o Senhor. Então era o trato que o Senhor estava fazendo com eles. As coisas do Senhor tinham que ser muito bem respeitadas em todos os sentidos, né? Então aqui é recompensa da aliança, da liderança aleijada. O livro de Números apresenta várias ilustrações de liderança aleijada. Presta atenção, quero que vocês ajudem-me a pensar como esses líderes pensavam na época. Veja apenas alguns atos de indiscrições, tolice, falta de juízo, más escolhas e velhos pecados que cometemos antes, hoje e amanhã continuaremos cometendo. E precisamos ajustar isso já. Primeiro, lá em Corá, número 16, Corá recrutou 2 companheiros e 250 criados para fazer um levante contra Moisés. Qual foi o resultado? Vocês lembram? A terra engoliu, né? A terra comeu Corá e esses 250. Corá 2, o profeta Balaão, números 22 e 24, nós vamos chegar lá ainda. O rei Balaque pagou Balaão para colocar uma maldição sobre Israel. Deus intercedeu até ao ponto de dar a voz humana à mula de Balaão para argumentar com ele. Resultado, Deus repreendeu Balaão. 3. Balaque. O rei Balaque pensou que podia comprar o caminho do sucesso. Pagou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus na esperança de que o seu plano sobrepujaria a soberania de Deus. Resultado, isso nunca vai acontecer e não aconteceu. Miriam e Arão, né? Números 12. A própria irmã de Arão, de Moisés, e o próprio irmão deles quiseram uma posição de maior autoridade. Resultado, Miriam adquiriu lepra e ambos foram rebaixados. Ou seja, eles acharam que eles tinham que ter autoridade maior do que, talvez igual o Moisés, ou talvez igual a esposa de Moisés, né? Eles quiseram falar sobre mal de Moisés, sobre a liderança de Moisés. A consequência foi que ela ficou 7 dias com lepra fora do acampamento. Número 5, os 10 espias temerosos, número 13 e 14. Esses homens lideravam seus clãs, ou seja, sua descendência. Haviam testemunhado a provisão de Deus, ou seja, todo o que tinha acontecido no passado, né? A libertação do Egito, caminhar a pé seco no mar, atravessar o mar a pé seco, ver a nuvem durante o dia para tampar o sol, ver a coluna de fogo durante a noite para aquecê-los e para guiá-los, viu o pão cair do céu, viu a carne cair do céu, viu a pedra ser quebrada e sair água da pedra, viu a água salgada se tornando água doce, ou seja, viram milhares de provisões de Deus. Mas enxergaram no relatório sobre a terra, mas exageraram no relatório sobre a terra prometida. Resultado, destruíram a fé do povo. Eles foram destrutores da fé do povo. E eles fizeram, por causa daquele relatório, o povo andar 40 dias e 40 anos no deserto. Eles chegaram para olhar a terra prometida e o Senhor fez eles sair de lá e voltar por causa dessa falta de fé. E ficou 40 anos rodando até chegar lá. Moisés, números 20. Até mesmo Moisés viveu situações difíceis. Certa vez, num acesso de raiva, desobedeceu a Deus, batendo 2 vezes na rocha. Resultado, jogou fora o seu direito de entrar em Canaã. Olha para você ver, até Moisés. Então, amigão, começa a refletir aí. As coisas do Senhor, elas são assim, não pode... A gente tem que ter sabedoria. A água purificadora, lá em 19, número 19. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou.
dizendo-lhe: diz aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la eis a Eleazar, sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopor e estofo, carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Sim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e o banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. E será imundo até a tarde. Também o que queimou levará as suas vestes com água, e a água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha levará as vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será imundo 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Ou seja, Deus estava falando sobre como purificar a água, né? Então aquela cinza daquele novilho vermelho que ele falou, colocará na aula, então, na água. E o homem que tocar em alguém morto aqui, purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois tomarão das cinzas e porão água corrente sobre corrente num vaso. Um homem limpo tomará o isopor e o molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos de alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo. Ao terceiro e sétimo dia purificará-lo. E ao sétimo dia, e aquele que era imundo levará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora sobre ele não foi aspergida. É imundo, isso lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem tocar será imundo até a tarde. Essa lei foi por quê? Imagina que não tinha médico naquela época, pessoal. Então o Senhor tinha que colocar leis e regras para evitar que aquela... Vamos supor que uma pessoa morresse de uma doença. Então, para aquela doença não aumentar, ou seja, não se alastrar na tenda, ele criou essa lei de 7 dias da purificação. E aquela água com cinza daquele novilho é justamente para purificar aquela pessoa no até 7 dias. Então, esses ritos eram feitos no passado. E hoje eu preciso ler porque está escrito na palavra, eu não posso pular a palavra, né? A morte de Miriam, lá em 20, né? E o Senhor ele é muito direto. Seja bem-vindo aí, Tabernafo. Seja bem-vindo, tá? Deixa eu dar uma acenadinha aqui para essa galera. A morte de Miriam.
120. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali ela foi sepultada, irmã de Moisés. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui? Povo sem fé, né? O povo tinha visto maravilhas do Senhor e ainda estava infelizes, estavam reclamando porque estava sem água. Falta de fé do povo. Poxa, meu irmão. E ainda hoje tem gente que não acredita no Senhor. Lê a palavra, não acredita na tamanha, poderosa, né, palavra que é essa aqui. Né? Por isso que poucas pessoas nesse mundo têm sucesso. E a maioria não tem sucesso. Porque a maioria fazem coisas que desagradam ao Senhor. Fazem coisas que o Senhor fala: meu filho, vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para o lado. Poxa, meu amigo. É para sair mesmo dessa live. Se você não for de fogo, sai logo. Não fica aqui não. Aqui é só para quem tem na pegada o Espírito do Senhor, meu amigo. Porque aqui, deixa eu falar para você, eu tô revoltado com esse povo de Israel nessa época aqui. Eu tô revoltado. Ô povo fraco de fé. Porque um povo que viu uma coluna de fogo, um povo que viu comeu o pão dos anjos, o povo que viu o Senhor abrir o mar vermelho. Caramba, meu, que povo de pouca fé. Vai tomar banho. Essa é a palavra. Vai tomar banho, povo de pouca fé. E aqui de novo, olha aqui, ó. Fala comigo aqui. E por que nós morremos ali? Nós e os nossos animais. Só porque não tinha água, tava caminhando, não tinha água. Poxa, falta de fé. Olha para você ver aqui. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, pois isso não fareis entrar a este povo na terra que lhes deis. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Presta atenção. O Senhor, ele estava irado, como eu estou irado aqui agora. Eu acho que estava muito tremendamente, porque eu ficaria tremendo, meu irmão. Você imagina, cara, o povo tinha visto tudo aquilo. Poxa, e Moisés foi contente. Moisés não tinha nem que ouvir o povo. No máximo que tinha que entrar na tenda e falar: Senhor, o que eu faço? Não ouvir o povo e ficar contentando contra o Senhor. Não, porque ele já tinha prova suficiente de que Deus era Deus. E que o Senhor não ia deixar faltar água, não ia deixar faltar nada. Não precisava nem pedir, porque o Senhor já sabia. Precisava usar somente a sua fé. Porque o Senhor já tinha dado exemplos e mais exemplos de como eu poderia usar a fé, mas falta de fé. Moisés solicita passagem por Edom. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom e diz-lhes assim: assim diz
teu irmão. Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nos do Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor. E ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade do confins dos teus pais. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada a teu encontro. Então, os filhos de Israel lhes disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram a Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom, a Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Lembra? Acabei de falar? Lá onde que feriu a pedra? Toma Arão e Eleazar seu filho e fazei-o subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com eles a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isso é, toda a casa de Israel. Derrota do rei Arade. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles a cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregar este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou. Os cananeus, os israelitas, o destruíram totalmente, a eles e a sua cidade, e aquele lugar se chamou Ormã, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, ou seja, do maná. Estava cansada de comer o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Liderança, você é proativo ou reativo? Esse foi meu tema, né? Aprendemos algo inestimável às custas de Moisés em Números 20. A essa altura, Moisés sentiu-se sobrecarregado com as reclamações e estagnação e a falta de progresso do povo. Sentia-se como que correndo no vazio. E na sua fragilizada condição, tomou uma decisão que lhe custou o futuro.
Orientado por Deus para falar a rocha a fim de obter água para o povo, Moisés, irado, bateu na rocha, como tinha feito anteriormente. Reagiu com fúria ao invés de obedecer com calma. O Senhor mandou falar, não mandou bater. Por causa da sua desobediência, foi barrado de entrar na terra prometida. Esse fato triste nos ensina pelo menos 2 lições. Primeira, nunca tome uma decisão maior enquanto está emocionalmente fragilizado. Tome decisões quando está bem no alto, não quando está lá embaixo. O tempo certo para tomar decisões é quando você está embaixo, não quando você está em alto. Quando você está com as suas emoções na flor da pele, não toma decisões. Calma. O tempo errado para tomar uma decisão. Segundo, seja proativo, não reativo em sua liderança. Não permita que o seu mandato provenha da multidão queixosa. Deixe que os palpites venham de Deus e da missão que Ele lhe deu. Faça a si as segundas perguntas. Primeiro, sou reator ou criador quando lidero? Segundo, jogo na defesa ou na ofensiva quando lidero? Terceiro, tento agradar as pessoas ou a Deus quando lidero? Quarto, comando a minha agenda ou outro determina onde devo aplicar o meu tempo? Faça essas perguntas, vai estar aqui na descrição. As 4 leis espirituais do líder. A desobediência de Moisés junto à rocha nos lembra as falhas que perseguem todos nós. Reagir ao invés de liderar. Presumir que aquilo que funciona antes funcionará novamente. Comprometer a obediência a Deus para parecermos melhor. Deixar de confiar em Deus a fim de terminar o que Ele começou. Isso é poderoso, meus amigos. E nós vamos parar aqui, tá? Porque amanhã vamos para o 46º dia, tá? Porque o Senhor, a gente tem que refletir na palavra que Ele falou com a gente, né? E a liderança proativa e reativa é muito disso. Muitas das vezes tomamos decisões em momentos que a gente está com raiva, brigado, fala coisas que não podemos falar, não é verdade? Mas é assim, amanhã vamos falar sobre Balaão, bom, mas não divino. Balaão e a jumenta, lembra disso, tá? Então, meus amigos líderes, imperadores, pensa comigo. Como nós estamos errando todos os dias, como a nossa falta de fé, como somos pequenos na fé, né? Então, vamos pedir ao Senhor para que Ele dê-nos fé como grão de mostarda, pelo menos, para que nós possamos agir a nossa fé durante o dia, durante os meses, para que realmente as coisas grandiosas possam acontecer na nossa vida, para que nós possamos ser líderes de verdade, porque está escrito, nascemos para liderar e governar, não para sermos governados. Liderados sim, mas pelo Senhor e não por ninguém. Nascemos para ser cabeça e não cauda. Parece que isso é um bordão, né, repetitivo, mas não, é verdade. Eu e você nascemos para ser governantes, imperadores. Porque o nosso Pai, não padrasto, tá? O nosso Pai, o Deus poderoso, que entregou o teu filho aqui nessa terra, Ele deu para nós, entregou a nossa imagem e semelhança, que sou eu e você, que somos imagem e semelhança dele, em todos os detalhes. Então Ele entregou na nossa mão o poder e nós fazemos mau uso desse poder. Então agora você tem que reaver esse poder. E isso vai ser o clamor dessa madrugada. Reaver o clamor do Senhor. Reaver do Senhor a nossa herança. A herança do Senhor. O Senhor tem uma herança para mim. Tem uma herança para você. Então vamos reaver essa herança. Então inclina a tua cabeça aí para nós terminarmos essa leitura. Que amanhã tem mais, tá? O Pai amado, querido, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, em nome de Abraão, Isaac e Jacó. Ó poderoso de Israel, poderoso das colunas de fogo, das nuvens durante o dia, que abriu o mar vermelho. Ó Deus de Israel tremendo, Pai amado e querido, eu te clamo e te peço, meu Pai. Eu levanto as minhas mãos aqui, meu Pai. Vem sobre nós, meu Pai. Dai-nos visão, sabedoria e entendimento, meu Pai. Dai-nos força. Fazei-nos nos ter entendimento durante o dia do que nós fazemos. Eu cobro aqui a nossa herança como filho do poderoso de Israel. Então, Pai, eu te peço, meu Pai, derrame sobre nós bênçãos sem medidas, meu Pai. Abre
os lagares, abre, Senhor, a nossa tenda, abre os cofres das prosperidades, da bênção na família, na bênção da saúde. Ô Pai amado e querido, nós clamamos aqui a Ti pela sabedoria, meu Pai. Ô Pai, eu te peço, meu Pai, se tem alguém com insônia, depressão, ansiedade, meu Pai, se tem alguém com desejo de suicídio agora, meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, elimina da cabeça, do coração e da mente, do pensamento dela, meu Pai, e coloca a paz, a serenidade, meu Pai, o poderoso de Israel, venha sobre mim, meu Pai, derrama sobre mim a Tua palavra, para que a Tua palavra seja amanhã mais uma vez pregada. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, pela minha vida, pela vida da minha família, meu Pai. Agradeço por esse dia, dia das mães, meu Pai. Eu peço que o Senhor vá em todas as mães, abençoa todas elas, meu Pai, e especialmente a minha mãe, Maria da Conceição Trindade, né, conhecida como Crioula, Maria José Trindade, tia Aurora, a minha esposa Adriane Rodrigues Trindade, a mãe dela, a dona Geralda, ô Pai amado e querida, Paola, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, meu Pai, mães, as que não foram mães, eu te peço, abençoe todas as mulheres, meu Pai, todas, sem exceção, meu Pai, aquelas que do ventre saiu algum filho, daquelas que não saíram, meu Pai, eu te peço, meu Pai, abençoa elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com elas, meu Pai. Ó, meu Pai, abençoa a minha família, meu Pai, abençoa todas aquelas que estão aqui, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, seja com elas, hoje, amanhã e para todo sempre. Coloca nelas, meu Pai, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Livra todos nós do homem sanguinário, da bala perdida e de todo mal. E que, se eu permitir, amanhã eu estarei aqui, meu Pai. Mais uma madrugada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau, imperadores. Fica com Deus e até amanhã. Daqui a pouco, na madrugada, tem mais, tá? Amanhã vai ser tremendo. Vamos falar sobre Balaão. Nós vamos falar sobre, né, bom, mas não divino. E vamos falar sobre liderança vazia e humanamente designada de Balaão. Liderança vazia. Que feio, né?